Bom dia, graça e paz. Meu nome é Simone Helena e você está no meu canal de costura criativa e devocional da Palavra do Senhor. Ontem eu não consegui gravar meu vídeo porque eu estava muito rouca, minha garganta estava doendo muito, mas hoje nós voltamos com a série de meditações no livro de Ruth e vamos estar finalizando o capítulo primeiro, né? Vamos começar a ler a partir do verso 18, que fala assim: Como Noemi viu que Ruth estava mesmo resolvida a ir com ela, não disse mais nada. E elas continuaram a viagem até Belém. Quando chegaram lá, toda a cidade ficou agitada por causa delas. E as mulheres perguntavam: Esta é a Noemi? Porém ela respondia: Não me chame Noemi, a feliz. Chame de Mara, a amargurada, porque o Deus Todo-Poderoso deu muita amargura. Quando saí daqui, eu tinha tudo, mas o Senhor me fez voltar sem nada. Então, por que me chamar de feliz se o Deus Todo-Poderoso me fez sofrer e me deu tanta aflição? E foi assim que Noemi voltou de Moabe com Ruth, a sua nora moabita. Elas chegaram a Belém quando a colheita de cevada estava começando. Fazendo só uma retrospectiva, nós estamos contando a história da partida de Elimeleque de Belém para Moabe e as consequências dessa partida foi que lá ele perdeu a sua própria vida e Noemi ficou viúva e com o tempo ela perdeu seus dois filhos, Malom e Quilion. E ela ouve que Deus estava abençoando Belém, ouve que Deus estava abençoando a casa do pão. E ela resolve voltar. Só que no meio dessa caminhada, ela percebe que vai ser muito difícil chegar a Belém, porque ela já não era mais a mesma mulher. E ela despede suas noras, ela diz para as noras voltarem para suas casas. Mas Ruth decide, como nós vimos anteontem, decide continuar a viagem com a sogra. E eu quero destacar o verso 19 que fala: continuaram. Elas não desistiram, elas resolveram seguir em frente e elas conseguem chegar até Belém. Uma viagem longa, uma viagem difícil, mas elas vão em frente, porque elas não têm mais nada lá em Moab, não tem uma vida mais em Moab. E diz o texto que quando elas chegaram, a cidade virou um alvoroço. Todo mundo começou a se questionar: quem são essas mulheres que chegam sozinhas, sem marido, sem nada? E elas reconhecem uma dessas mulheres, é a Noemi, e começam a se aproximar: não é você, Noemi? Você não é Noemi? E Noemi, ela começa a dizer para as pessoas: eu não sou mais Noemi. Não me chame, meu nome não é mais Noemi, mas meu nome é Mara, que significa amargura. E Noemi significa feliz, abençoada. Só que eu quero que vocês observem algumas coisas nesse texto. São poucos versículos, mas que de muito aprendizado para cada um de nós. O que a gente pode aprender? Primeiro, vamos observar o texto. O que acontece primeiro? Primeiro que elas continuam a viagem, né? Como eu já falei, elas não desistem, mesmo sabendo que tem uma caminhada longa pela frente. E a segunda coisa é que a cidade entrou em comoção geral. Todo mundo que chegava perto de Noemi tinha pena dela, sentia pena dela. Ela, por quê? Porque ela partiu uma mulher rica, com marido, com filho, com posses, de bem. A pessoa que fazia uma viagem naquela época era uma pessoa que tinha uma condição financeira. E agora volta uma mulher sem marido, sem filho, sem posses, com uma nora estrangeira, uma nora moabita, ela praticamente uma imigrante, fazendo uma migração de Moab para Belém. Então, todo mundo começava a questionar: como é que vai ser a sua vida? Como é que você vai se sustentar, Noemi? Você não tem mais marido, você não tem filho, agora você tem essa nora aí que é estrangeira. Como é que a gente vai conviver com uma estrangeira? E ela começa a dizer: eu não sou mais a feliz, eu sou amargurada. Segunda coisa que a gente pode observar, terceira coisa que a gente pode observar desse texto é o final, que fala assim, que ela chegou no tempo da providência. Mas ela não conseguia ver o tempo da providência porque ela estava se lamentando.
Ela estava numa lamentação pessoal que ela estava revoltada com Deus. O texto diz que elas chegaram a Belém quando a colheita da cevada estava começando. Deus já tinha preparado tudo. Só que ela continuava na sua lamentação pessoal. Ela não conseguia ver nada de bom. Então, o que podemos aprender? Que temos que parar de fazer certas coisas. Precisamos parar de viver uma vida sem observar o que está ao nosso redor. Noemi não conseguia observar o que estava ao seu redor. Primeira coisa que a gente não leu nesse texto, mas vai ver mais à frente, a casa que ela deixou em Belém ainda estava lá. Ela voltou para a sua própria casa, ela voltou para a sua terra. A casa estava velha, 10 anos, poeirada, mas a casa estava lá. Segunda coisa, ela não conseguiu observar que Deus já tinha preparado o alimento para ela. Ela não conseguia ver nada disso. Ela só conseguia reclamar que Deus estava contra ela. Ela só conseguia analisar uma situação de revolta contra Deus, porque ela é aquela frase que a gente fala muito, né? Ah, que dia que os humilhados serão abençoados, né? Ela, naquele momento, ela estava num período de humilhação na mente dela. Só que ela não conseguia ver que tudo era providência de Deus. Então, primeiro, pare de reclamar nos momentos difíceis da sua vida. Pare de reclamar e observe o que está à sua volta. Existe um louvor que diz: conta as bênçãos, dize-as quantas são, recebidas da divina mão. Contar, quando a gente para contar, a gente para de reclamar dos momentos difíceis da vida. Segunda coisa que você tem que parar de fazer, de ver Deus como um inimigo, de ver Deus como causador dos seus problemas. Quantas de nós somos como Noemi? Vemos, observamos só os problemas da nossa vida e achamos que Deus é o causador de todo esse problema. Deus não luta contra nós, Deus luta a favor de nós. Quando Noemi soube que em Belém estava tendo prosperidade, não estava mais em momento de guerra, porque o contexto da vida de Ruth e Noemi é no período dos juízes, onde os midianitas, os filisteus vinham atacar. Quando ela soube que era um tempo de paz, quem foi que deu essa providência a ela? Quem foi que deixou ela saber que era tempo de paz? Quem foi que deixou ela ouvir que havia pão na casa do pão? Foi o próprio Deus, gente. Deus envia, Deus soprou essa informação para ela, mas isso ela não levou em consideração. Terceira coisa que nós temos que parar de limitar o poder de Deus. Nós temos a tendência de achar que Deus só vai fazer até aqui. E o restante nós temos que fazer com a nossa força, a força do nosso braço. E a Bíblia está repleta de ações que Deus luta sim por nós. Repleto de versículos de... Gente, existe na Bíblia para cada dia do ano, a palavra não temas. 360 vezes escrito não temas. Por que isso? Porque a cada manhã o Senhor fala: não temas, já cuidei de seu dia. Então, para de limitar. Achar que Deus não tem poder para fazer aquilo que para você é muito impossível. Quarta coisa, para de ver o problema como uma maldição. Ah, estou amaldiçoada. Ah, estou carregada de problemas. Ah, a mão do Senhor vem sobre mim. Ah, eu estou cercada de... O inimigo dá... engraçado, né? Nós temos a tendência de limitar o poder de Deus e dar poder para o inimigo. Dizer que o diabo está fazendo isso na minha vida. Dá mais poder para o inimigo do que para Deus, né? E nós temos essa tendência natural de achar que o inimigo está me afrontando, o inimigo está vindo sobre mim. Gente, pare com isso. Pare de ver o problema como uma maldição ou como uma fúria do inimigo. Nós vamos ver na frente que muitas vezes o problema é justamente o começo da vitória, como o problema de Noemi. Aquela viagem
ela parar e ver que a vida dela não tinha mais nada na vida e chorar com as noras, foi um grande problema naquele momento. Mas era justamente o começo da vitória dela. Por fim, pare de desistir dos seus projetos. Pare de desistir. Pare de começar e não concluir. Pare de parar no meio do caminho. Se você começou, um projeto vai até o fim. Se você começou um estudo, um curso, vai até o fim. Se você começou a aprender algo novo, vai até o fim. Se você planejou uma viagem, vai até o fim. Não desista, pare de desistir. Nós vemos que ela tomou uma decisão de sair de Moab. Nós vemos que ela continuou, porque ela poderia ter voltado com as noras daquele caminho. E nós vemos que ela consegue chegar aonde ela tinha decidido no início. Elas chegaram lá, elas conseguiram chegar lá. E quando chegaram lá, mesmo sem os seus olhos entenderem, Deus já tinha preparado todas as coisas. O livro de Daniel, do profeta Daniel, tem um texto que fala assim. Daniel capítulo 2, verso 21, ele louva ao Senhor. Ele diz assim, verso 20 e 21. Que o nome de Deus seja louvado para sempre, pois dele são a sabedoria e o poder. É ele quem faz mudar os tempos e as estações. É ele que põe os reis no poder, os derruba. É ele que dá sabedoria aos sábios, inteligência aos inteligentes. Então, nada vem da gente. A nossa inteligência vem de Deus, a nossa sabedoria vem de Deus, o governo vem de Deus. Aí, o que eu quero que você marque aí, é ele que muda o tempo e as estações. Na nossa vida, em cada momento, há estações. Noemi estava passando pelo inverno da sua vida, mas a primavera estava perto. Nós temos dias que passamos dificuldade, tristeza, choro, dor, mas é justamente o inverno. E o inverno passa. É só uma estação. E o inverno vem para quê? Para preparar a terra e as plantas para nascer o fruto. É necessário o inverno para que a primavera dê fruto. É necessário o inverno para que haja flores. As plantas precisam descansar para que na próxima estação ela possa florescer. O inverno da nossa vida não é um momento da gente reclamar. Não é o momento da gente achar que o inimigo está afrontando. Não é o momento de achar que estamos maldição. E não é o momento de desistir. O inverno da nossa vida, ele somente está nos preparando para algo maior e melhor. O inverno da vida de Ruth e Noemi estavam preparando elas para algo maior e melhor, como nós vamos ver daqui para frente. Amém? Que nesse dia você possa parar de fazer tudo aquilo que não agrada a Deus, que é reclamar, que é murmurar, que é dar mais poder ao inimigo, parar de desistir, para achar que você está vivendo uma maldição. É só o inverno da sua vida e vai passar, porque o Senhor já preparou uma primavera e um verão para frente. Amém? Graças, Senhor, te damos por essa palavra, essa meditação nessa manhã. Muito obrigado, Senhor, por a minha voz estar voltando, por eu estar me sentindo melhor nesse dia. Que o Senhor abençoe nosso final de semana, essa sexta-feira, que seja uma sexta-feira de paz, que seja, Senhor, uma sexta-feira cheia da Tua presença, um final de semana cheio da Tua presença. Espírito Santo de Deus, visita aqueles que estão tristes, que estão desanimados, que não conseguem, Senhor, ter uma perspectiva de vida, que estão passando pelo seu inverno da vida, que o Senhor venha trazer primavera sobre cada um deles, que eles venham aprender com o inverno, que eles venham, Senhor, tirar proveito dessa estação para, Senhor, amadurecer física, emocional e espiritualmente. Ó Deus de todas as coisas, Senhor, envia providência para aqueles que não têm o que comer nesta manhã, envia o consolo aos enlutados e visita os hospitais. Nessa hora eu te peço dessa forma, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Voltamos com o nosso devocional segunda-feira e esse final de semana
já vídeo de artesanato gravado que eu vou estar soltando amanhã. Graça e paz, até segunda.